Hoje é dia da gente falar de organização. O que é um digital organizer ou um personal organizer? Minha convidada de hoje, determinada, focada, sempre dando o seu melhor. Natural de Porto Alegre, é filha do seu Ibirajara e da dona Helena, é formada em administração de empresas, com especialização em gestão empresarial e controladoria. Esposa do Flávio, trabalhou por 15 anos na área de gestão nas empresas, como gerente e diretora administrativa financeira, depois como consultora para pequenas empresas. Mãe da Maria Eduarda, está retomando a carreira profissional como personal organizer. Sua experiência profissional e conhecimento na dinâmica de uma família. A mulher que tem a sua carreira profissional, cria os filhos, cuida da casa e ainda tem que ter tempo e disposição para a academia. Hoje teremos uma conversa de peso com Rosane dos Santos Fischer. Seja muito bem-vinda, Rosane, para essa conversa de peso. Como é que faz para ter disposição para a academia? Eu quero começar aprendendo isso. Tu sabes que com 30 anos eu tive uma dor grande de lombalgia. E na época não se falava tanto em academia. E eu fui ao médico e ele me disse o seguinte, como eu sou alta, tenho 1,80 m, ele disse, ou tu faz academia, ou tu vai ter muitas dores na lombar. Pela postura, pela altura, porque todas as coisas não eram feitas para mulheres tão altas. Eu sei como é isso. Exatamente. Nem para homem de quase 2 metros. Exato, é muito difícil. Então eu decidi que ia começar a fazer atividade física naquela época com mais regularidade. E a partir daí eu não parei mais. Então, para mim, atividade física é como uma refeição. Todos os dias eu tenho que fazer 1 hora e pronto. E isso aí me dá uma condição boa de física, de equilíbrio, tu vai ficando mais velha, tu necessita de uma série de coisas. Então, para mim é uma refeição. Eu tenho que estar na academia. E tem que ser pela manhã, que para mim aí eu começo a academia e depois eu consigo seguir meu dia. E consegue ser tão gostoso quanto uma refeição, hein? Pra mim, sim, tu sabe? Vou ter que te contratar. Tá definido. Tudo certo, tá combinado. Como é que foi esse início de trajetória profissional, hein? Eu trabalhei desde os 19 anos, porque eu tinha que pagar minha faculdade, meus estudos. Tu me contou que tu nasceu em Porto Alegre, morava em Canoas. Eu morava em Canoas, assim. Meus pais são de Santa Catarina. E ele teve uma época uma proposta de trabalho na Varig. A Varig estava contratando. E o sonho dele era ser piloto de avião. E na época a Varig tinha uma escola de aviação. Ele veio para cá, tinha pouco tempo casado com a minha mãe, e eles foram morar em Canoas. Que a Varig tinha umas casas que fornecia para os funcionários novos, tudo. Uma casa gigante, assim. Ah, sim, 34 metros quadrados. Eu me recordo quando era criança... Não é uma sala, não? Não. A geladeira ficava na sala. Eu me lembro que tinha a casa era um quadrado e dividido assim. E tinha uma parte do meio que centralizava a casa. Eu me lembro que eu abria todas as portas, eu abraçava e dizia para minha mãe, mãe, eu estou em todas as casas. Eu me sentia linda. Mas tu sabe que isso nunca foi traumático para mim, aquela casa, assim. Eu tive uma infância de brincar na rua, andar de bicicleta. Não foi o fato de como não faltou nunca comida para nós, então nunca chegou a ser traumático. Eu estudava, tinha aquela casa, para mim o meu mundo era aquele. E a partir daí, claro que depois tu vai ficando mais velho, aí começa a pensar na universidade. Nessa época eu comecei, a minha mãe cheguei em casa um dia, eu tinha uns 17 anos para 18, terminando o 2º grau, e ela disse, olha, minha filha, a gente vai ter que sair daqui, porque vocês não vão conseguir estudar na universidade morando numa vila em Canoas. Porque não tinha condução com frequência, os ônibus eram mais escassos, aí ela disse, não, vamos lá. Naquela época, eu e minha mãe, nós decidimos, pelos contatos dela, eu com os meus, a gente fez um empréstimo, fizemos uma série de coisas e conseguimos vender essa casa e comprar um apartamento mais no centro de Canoas. Aí começou. Eu trabalhava em Porto Alegre, ficava o dia em Porto Alegre, ia para São Leopoldo, me formei na Unicinos, em administração, e depois voltava para Canoas. Na época não tinha trem, né? Era o pinga-pinga famoso. Mas também não era só eu que fazia aquilo, nada era assim...
Teve uma época que era muito engraçado, que esse ônibus pinga-pinga, eu tinha que pegar ele correndo, porque eu trabalhava em Porto Alegre, bem lá no fundo, perto da praça, perto da Matriz ali. E tinha um ônibus para Unicinos que saía de lá. Eu me recordo que meu chefe me trancou muito, assim, eu saí correndo, perdi aquele ônibus, tive que ir lá do outro lado da cidade pegar um outro ônibus. Na Unicinos, na época, o ônibus não ia até lá em cima, só este que eu pegava. E eu me recordo que eu tive que descer na parte de baixo, a administração era lá no topo, eu subia aquilo lá correndo, molhada, e no ônibus o rapaz ainda abriu a janela, estava chovendo, e vem aquele vento frio. Foi um horror. Eu cheguei na aula, o professor, eu cheguei atrasada, claramente, cheguei na aula, o professor me olhou, era Direito Internacional, até hoje eu não me esqueço. Tem gente que não chega na hora nunca, né? Meu Deus do céu! Eu nem só olhei para ele, sentei e eu digo, não vou comentar nada, né? Foi muito marcante aquilo para mim, né? Eu digo, não adianta. E não adiantava eu lamentar. Então, aquilo, eu terminei a faculdade nessa maneira e depois saí de casa, comprei um apartamento só para mim em Porto Alegre. Comecei a fazer aí gestão empresarial na URGS. Já estava trabalhando, com a vida encaminhada. E depois eu fiz controladoria na Getúlio Vargas, em São Paulo, nessa área, porque eu trabalhava numa empresa que tinha uma rede de lojas, uma empresa de construção civil, e eu fui galgando ali. A partir daí, num belo dia, morando sozinha, já em Porto Alegre, meus pais moravam em Canoas, e eu andando pela BR-116, no Dia das Mães, eu vi que vinha um carro muito velocidade atrás de mim. De repente, eu olhei e passou um carro, assim. Eu digo, mas que velocidade, né? Eu digo, e a minha mãe, eu passeando com ela no Dia das Mães, e ela assim, quem será? Eu digo, eu sempre andei rápido, mas eu estava aquele dia passeando com a mãe, fazendo mais 1 hora. Daqui a pouco a minha irmã disse assim, não, aquele carro não é tal carro. Eu digo, não. Aí acelerei, fui ver, digo, não, tu viu como é acho que era um carro preto, assim. Daqui a pouco eu cheguei na sinaleira, olhei, a pessoa ficou olhando para mim. Eu digo, mas eu não olhei para esse cara, né? Por que ele está me olhando? Aí, na época, não tinha perimetral, eu subia a Dom Pedro ali. Chegou na Dom Pedro, chegou uma certa hora, e aquele carro encostou do meu lado, baixou o vidro, ele assim, oi, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu queria falar contigo. Eu olhei para ele, tu tem boa memória? Ele assim, tem, então toma meu telefone. E esse é o homem que eu casei há 21 anos. Nosso tabelião, Flávio Fischer. Isso. Querido amigo. Foi assim que nós nos conhecemos há 23 anos atrás. E que bom que a memória estava boa. A memória estava boa. Ele disse assim, que memória nada. Diz ele que parou e falou, não, deixa eu anotar o telefone. E assim, a gente se conheceu. Depois ele me ligou, nós saímos e estamos aí com uma filha de 21 anos hoje. Que maravilha. E passaram-se. E justamente depois com a minha filha com 16 anos, decidiu estudar fora, por um sonho dela. Terminou o 2º grau lá, hoje está se formando em psicologia. E nós retornamos a morar em Novo Hamburgo, que eu morava em Porto Alegre por um período, porque eu trabalhava, ainda dava consultoria para algumas empresas. E agora, em Novo Hamburgo, com a minha filha fora, 5 anos. Maternidade é uma coisa muito sonhada na tua vida, né? Muito desejada. Não, eu acho que a estrutura de família, sabe? A família é uma coisa que eu gosto muito. E o Flávio tem 3 filhas de relacionamento anterior, então... E eram muito novinhas quando tu chegou na vida a mais do Flávio, nova tinha né? recém-feito 7, 9 e 14. Hoje são minhas grandes amigas, eu gosto elas muito. Tá? Eu consegui acompanhar a vida delas, todos os choros, as brigas, os namorados, as carreiras. Então, tu aprende muito e eu pude muita coisa também passar para minha filha. Nós nos convivemos bastante, viajamos muito, até ontem era meu aniversário, e 2 delas podiam, uma está viajando, foram todas para Porto Alegre para nos encontrarmos. É muito gostoso essa família, isso é uma coisa, eu ganhei genros emprestados, tenho uma neta emprestada, e tudo isso é uma coisa que é forte para mim, é importante. Para mim, família é uma coisa muito boa, assim, sabe? É um aconchego, um lugar. Elas me ajudam, eu ajudo a elas, então é muito legal. E sobre a minha filha, foi para lá estudar e eu digo, bom, eu preciso agora retomar a minha vida, né, produzir, porque agora a minha função maior já foi, já ela não precisa tanto de mim. E eu comecei a pensar o que faria. Aí juntando o que eu sabia da minha vida como família, estrutura de família, cozinheira, babá, organização de lar,
eu apliquei todos os meus conhecimentos de gestão na minha casa. E muitas pessoas me perguntavam, ai, como é que tu consegue fazer assim e fazer assado? Como é que a tua funcionária funciona e a nossa não funciona, a minha não funciona? Eu digo, tu tem que fazer assim, tem que coordenar. E foi indo que eu pensei, uma amiga minha, quem sabe tu faz disso uma profissão? Né? Tu tem tantas dicas que tu dá pra gente, ajuda. E eu fui me informar, existiu o Personal Organizer. Aí eu pesquisei e pedi fazer um levantamento, uma pesquisa de mercado. Não tem quase personal organizer com formação aqui no Sul, mas em São Paulo. E eu decidi, então, fazer alguns cursos nessa área. Fui para São Paulo, fiz cursos, me formei. E agora estou entrando no mercado, retornando no mercado nessa área. É uma coisa de bem-estar, porque a mulher de hoje, ela trabalha muito. Então, ela tem que trabalhar, cuidar do filho, cuidar da atenção para o marido, ficar bem em forma e tá feliz ainda, chegar ao final do Ela trecho. é muito mais exigida pela sociedade do que o homem. Eu acredito que essa emancipação, eu brinco, né? Essa emancipação só acumulou, né? Agora eu acho que os novos homens casados com as mulheres estão começando a dividir as tarefas mais. Mas é uma coisa que vai muito devagar. Eu acho que não é para essa geração que está vindo ainda. Eu acho que a próxima geração, a geração da minha filha, que tem 20 anos, não das minhas enteadas, que tem 30, 30 e poucos. Elas já pegam ainda, mas elas têm maridos que participam mais. Mas eles já têm, porque eles vieram de uma educação de uma mãe que dava tudo para eles. Essa minha geração da minha filha não vai fazer isso com o filho, ela vai ensinar ele que tem que lavar louça, que não é demérito nenhum, sabe? Essas coisas eu acho que vai tomar um tempo ainda. E isso aí estressa as mulheres. Eu estive num encontro em Porto Alegre de mulheres falando justamente sobre isso. E tinha uma que se separou, ela disse, não, eu trabalhava muito, tinha 3 filhos. Quando eu vi, eu perdi o marido. Que ela conseguia dar atenção para os filhos, para a carreira, para ela e para o marido, ficava meio assim e a coisa foi. Não dá, tu tem que abrir mão de alguma coisa, tu não consegue ser 100% em tudo. Não é viável isso para uma mulher ser 100% em tudo. E o filho, o estrago que tu faz, eu acho muito forte. Porque se tu não... Tem uma coisa que diziam, né? Pepino que nasce torto, morre torto, né? Isso é uma frase que se fala muito. E isso aí eu senti com a minha filha. Porque ou tu educa naquela primeira infância, dá o limite, o amor, porque na adolescência é muito mais difícil. Eles argumentam muito, tem muita informação. Sou capaz de mostrar os direitos da criança para ti, se tu chega a fazer alguma coisa. Então, tu tem que conversar, essa primeira parte da vida deles é muito importante. Porque depois, para resgatar, é muito difícil resgatar eles da adolescência. Porque é um tempo que se perde, que não volta, né? Não volta, não tem assim, acesso a drogas, acesso a uma série de coisas, de informação na internet. Tu tem que perceber teu filho, olhar teu filho, saber o que ele está sentindo. Tu vê muitos pais em várias situações que dizem, pai, eu não percebi que meu filho estava assim. A gente tem que perceber o filho, porque hoje em dia o acesso das outras pessoas a eles é muito fácil. Tu tem que ser o porto seguro deles, tu tem que saber que tu não vai julgar, que tu vai ajudar. Não quer dizer que tu vai perdoar. A minha filha chegou para mim há pouco tempo e disse assim, mãe, não sei de onde é que ela tirou aquilo, ela estava de férias aqui na Páscoa. Não sei de onde surgiu aquela ideia dela. Se eu matasse alguém, tu me ajudava a esconder o corpo? Eu digo, o quê? Eu digo, minha filha, de onde... Não, mas tu me ajudava, tipo, porque ela sabe que eu faço qualquer coisa por ela. Eu digo, minha filha, sinto muito, mas eu não. Não é qualquer coisa, não exatamente. Não é bem assim. O que eu faria? Eu te pegaria pela mão, nós íamos junto na polícia. Para começar, tu e eu não íamos conseguir viver com isso aí. Nenhuma de nós é psicopata que consegue matar e não conseguir conviver. Eu te visitaria diariamente na prisão. Todos os dias eu estaria lá na frente do presídio te olhando, mas eu ia contigo de mão dada na polícia. Não é possível compactuar com algumas coisas. Não tem coisas. Então, eu acho que muitos pais até... Ao mesmo tempo, pela experiência que teve com ela, tu sabe que ela jamais faria isso. Claro, ela jamais faria isso, mas ela colocou como se perguntando, que eu digo, ela entende que ela faça tudo por ela, mas é tudo assim, ó, eu faço tudo, mas se tu errar, tu vai pagar pelo que tu fez. Mas isso não quer dizer que eu vou te abandonar. Muitos pais, eu acho que hoje em dia tem esse problema, como eles trabalham muito, eles chegam em casa, então eles não querem ser ficar brigando com a criança todo o tempo, brigando com o adolescente todo o tempo. Né? Aí eles dão amor, mas esquecem de dar o limite. E todo mundo precisa, porque se o pai e a mãe não derem limite, quem vai dar? A sociedade? E aí?
Não tem como. Aí entra alguém que ajuda a pessoa a se organizar melhor para ter mais tempo para cuidar dos filhos, para olhar no olho do filho, para carregar no colo, para brincar com ele, ou simplesmente um sonho de todos nós, mais tempo para ficar sem fazer nada em algum lugar. Fazer nada, organizar as coisas, encontrar as coisas em casa. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com a personal organizer Rosane Fischer. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a personal organizer. Eu quero saber o que é uma digital organizer. Rosane Fischer. Digital organizer é uma pessoa que vai organizar a tua vida digital. Ou seja, hoje em dia, durante esse trabalho que eu fiz de pesquisa de mercado, apareceu a digital organizer. Eu comecei a tentar me inteirar sobre isso. Tu é uma pessoa bastante metódica, né? Sou. Organizada, alguns chamariam, outros diriam assim, cada coisa tem um lugar. Eu me sinto mais confortável quando eu sei onde minhas coisas estão. Digamos assim, eu planejo a minha semana. Todo domingo à noite eu sento, planejo a minha semana, eu sei as minhas pendências e ali elas ficam. A minha agenda está organizada, eu planejo sempre a minha semana com antecedência. É um hábito que eu tenho, então eu sei o que vai acontecer na semana, como é que eu posso ajeitar a minha vida. E eu acho que muita gente, por falta de organização, se sente muito ansioso, porque não consegue organizar a vida do dia a dia. A funcionária chega em casa, tu tem que dar tarefas para ela tem que saber o que ela vai fazer. A maioria dos funcionários entram na tua casa, elas trazem a experiência que elas têm na casa delas. O que a tia ensinou, a avó ensinou, ou que trabalhava numa outra casa. Mas todas elas são experiências repetidas. Mas a tua casa, a tua sistemática de vida é diferente, cada um tem uma vida. E ela entra na tua casa, sabe tuas rotinas, mas tu tem que... É a mesma coisa que uma pessoa entra numa empresa e tu larga a pessoa lá e diz, olha, tu tem experiência na tua empresa, então vai sair fazendo. Não, ela tem que ter um treinamento, um conhecimento de como funciona a tua empresa e como funciona a tua casa. Então, o que o personal organizer pode auxiliar? Tu vai lá e coordena todas as tarefas da funcionária. Tu senta com o dono da casa, que pode ser um homem solteiro, ou uma mulher solteira, ou uma mulher descasada, não importa. Tu senta e organiza quais são as prioridades da vida dele, ou da vida dela. São isso tem que acontecer diariamente na minha casa, mas eu quero que isso aí também, que ela deixe o meu almoço no final, o meu jantar no final de semana, eu quero que ela organize a minha vida, que as minhas roupas sejam passadas, bem passadas, eu quero que ela limpe aquilo lá, porque ela não limpa a coifa, esquece de limpar a coifa da cozinha, as manutenções, então tu faz uma rotina para a funcionária, e aquela rotina é escrita, então ela tem escrito tudo o que vai acontecer na vida dela. Ou a criança que tem uma funcionária que ela leva a criança na natação e busca a criança na natação. Tu faz a rotina da criança, que a criança tem que ter horário para fazer certas coisas, porque a mãe não está o dia inteiro ali. Se ela não está na escola, ela está para funcionária em casa, ou a babá em casa. Então, tu tem que criar rotinas na casa, para quando a pessoa chega em casa, a funcionária fez as tuas demandas, as coisas estão andando, tu chega lá, não tem, as compras do supermercado, ela pediu para comprar uma coisa que já tinha, tu organiza isso, tu vê o que ela tem, ensina ela a olhar, a fazer as compras, faz uma relação de tudo que se usa em casa, aí tu deixa no mural e ela anota o que vai precisar. Na segunda-feira ou no dia que é melhor para ti, tu tem a lista. Se tu mantém um cardápio, eu posso fazer um cardápio para uma pessoa, para a semana, para o mês, de coisas que ela come, tu faz o cardápio, aí na semana a funcionária sabe o que vai ser o cardápio da próxima semana, já faz as compras em cima disso. Então, tu facilita a tua vida, tu não precisa te envolver com esse dia a dia da casa, porque tu chega em casa cansada, a criança quer a tua atenção, a funcionária não deixou nada pronto. Aí tu tem vontade de sair correndo. Não tem jantar pronto. Tem como ter. Tem como tu dizer para o funcionário, olha, esse fim de semana eu vou ter 3 dias, eu vou jantar e almoçar em casa. Se tu tem um cardápio pronto, ela deixa pronto para ti aquela comida, tu só esquenta. Se ela não fica à noite, ela pode deixar o jantar pronto, com uma salada, uma coisa que tu só põe no micro-ondas. Então dá para organizar bem a vida. Não é um exercício de futurologia, planejamento e execução. É planejamento e execução e tu consegue ter uma qualidade de vida melhor. Tu chegar em casa, a funcionária fez tudo o que tu pediu, que já é uma grande coisa. Tu chega, toma teu banho, atende teu filho,
Ele já jantou ou não jantou, ela pode deixar a comida também dele pronta, se já jantou na escola, alguma coisa assim. Ele tem a refeição dele, a tudo, teu marido, hoje em dia a maioria das pessoas cuida da alimentação, faz uma salada, pega a comida no micro-ondas ou no forno, coloca para esquentar, senta, um janto, deixa a loucinha na pia, no dia seguinte ela lava. Então, a organização não é uma coisa como se fosse colocar as coisas em ordem simplesmente por mania. É para facilitar a tua vida, tu ter rotinas que facilitem a tua vida. É processo que vira hábito. É processo que vira hábito, que tanto que o bem-estar te traz. Por exemplo, as bolsas estão lá todas estragando porque tu não acondiciona elas direito. As tuas roupas que tem esses trabalhos hoje em dia as mulheres usam roupas que têm detalhes com bordado, tu coloca umas capas que facilita. Como limpar, como limpar. Geralmente as funcionárias não sabem como fazer a manutenção desses eletrodomésticos que são escovados, tipo aço escovado. Tu tem produtos que fazem isso, que elas não sabem como usar. Elas gostam, às vezes, de usar clorofila, que é um produto muito forte. Então, essas rotinas que tem que limpar o sifão da cozinha, para não dar aquele cheiro quando sobe. Essas rotinas, assim, tu vai criando para casa. E isso aí vai te facilitando. É menos uma coisa que a família tem. A minha enteada os dois são médicos, ela e o marido, ela tinha uma faxineira 2 vezes por semana. E, de repente, a faxineira disse que queria aumentar o valor. Ela assim, não, mas se ela aumentar o valor, daqui a pouco eu pego uma funcionária para mim. Mas o que eu vou fazer com uma funcionária o dia inteiro? Só eu e meu marido em casa, né? E eles têm uma vida muito corrida, os dois. Ela é anestesista e ele é vascular. Tem plantões, tudo. E eu disse assim, olha aqui, é Fernanda o nome dela. Fernanda, tu não fala que o Lucas deixa as camisas dele de vez no chão, não arruma. Então, tu vai ter uma pessoa, tu tem que levantar mais cedo para fazer a tua comida, porque ela faz para levar para o hospital, porque ela estava de dieta, fazendo para treinamento. Tu vai ter uma pessoa para fazer isso aí. Então, eu dei a dica para ela contratou uma funcionária que trabalhou comigo na praia, e a pessoa cozinha para os dois almoçam em casa, eles gastam menos. Sai quase o mesmo preço, ou até mais barato. Mais barato. Ontem eu conversei com eles estavam jantando comigo, e eles, eu não sei como a gente vivia sem a Ritinha. Para te ver como as pessoas vivem de uma maneira que elas não sabem que elas podem ter uma qualidade de vida melhor do que aquilo. Não, vamos almoçar em casa, os dois almoçam em casa todos os dias, os dois são médicos. Que é mais porque eles vão ter que comer. Então, vem em casa, eles moram numa localização que é perto dos hospitais que eles circulam, os dois almoçam, a roupa está passada, ela arruma a comida deles para de manhã, ela leva para o hospital quando tem plantão e a coisa funciona. Então, é gratificante ver que eu ajudei ela a fazer o horário, mas que horário eu vou dar para ela? O que ela vai fazer o dia inteiro? Quais horários tu precisa dela? Montamos a carga horária da funcionária, 44 horas semanais, ela atende. E os dois estão. Como é que a gente vivia sem a Ritinha antes? Como é que eu comecei? Te provoquei e tu começou a explicar e eu te cortei para a gente falar do Digital Organizer. O Digital Organizer é assim, é uma ramificação do Personal Organizer, que Personal Organizer é organização pessoal, ou seja, tu tens a tua agenda, tens as tuas fotos de família. Se tu tem uma clínica, um trabalho com fotografias tipo uma clínica de dermatologia, que tira as fotos das pessoas antes e depois. Então, tu tem toda a informação. Hoje, tu recebe muita informação por WhatsApp, tu tem muita informação por e-mail. Às vezes, tu faz acordos por WhatsApp. Então, tu faz uma organização de toda essa informação para tirar mais proveito para o teu cliente. O que ele precisa, por exemplo? Se tu vai fazer um tratamento estético numa clínica, as mulheres sabem que eles tiram foto antes e depois de nós. Todas as mulheres conhecem isso. E os homens também, que tem muitos homens hoje. Então, essas fotos são tiradas, são guardadas, mas não são organizadas. Aí, vai uma outra pessoa, olha, eu quero fazer um tratamento de Botox, por exemplo, aqui na área dos olhos. Aí ela vai te mostrar fotos de pessoas com uma tarja no rosto. Olha, aqui é o antes e aqui é o depois. Se tu vai, eles ficam assim procurando. Deixa eu ver se eu acho para te mostrar como é que ficou antes. E não porque o foco deles não é ser organizado digitalmente. Eles têm toda a parte de sistema funcionando, mas a informação que eles têm, mas não têm disponível de maneira organizada para a necessidade dele. Ela é esparsa.
avulsa em vários lugares. Exatamente. Ele tem a capacidade, tem uma pessoa que faz a parte de computação, digitalização, mas não tem a parte organizada. Então, tu organiza de maneira que atende a cada um, a parte digital. Me parece tão crescente e proeminente quanto o personal organizer. Ele é. Talvez até mais. Eu acredito que sim. Tu sabe que isso surgiu nessa pesquisa, que eu vi que tinha uma menina que fazia isso em Brasília. E eu comecei a pesquisar. E com um parceiro meu de TI, geralmente o pessoal bem mais jovem de TI, eu mostrei para ele que aquilo ali podia ser um negócio. Porque eu digo, olha a minha necessidade. Eu comecei a ver as pessoas ao meu redor que têm essa dificuldade de organização das coisas. Tira foto do filho, vai mostrar o filho, quando tu vai ver tem foto do teu cliente, tudo ali, tu diz, já te mando a foto depois, porque eu não acho a foto agora. Foto das tuas viagens, tu pode organizar tudo, teus e-mails, e aí tu dá um comando, eu quero achar o meu filho com 2 anos, tu pode dizer, e vem as fotos com ele com 2 anos, em tal lugar, tu vai organizando. De acordo com a necessidade de cada um tem a sua necessidade, seja profissional, seja pessoal. Eu preciso te dizer que em vários casos, tu me falaste que tu transforma isso de forma a não aprisionar o cliente a ti, né? Sim, a ideia é essa, a ideia tanto do personal organizer na casa, como do digital organizer, era dar autonomia para o cliente, ou seja... Mas eu acho que a manutenção vai ser importante. É bem provável que aconteça, mas não é o foco, sabe? Não é o foco. Claro que cada vez que tu tenha uma necessidade digital, vai te surgir outra. Tu começa a dar informação para ele, tá, mas se eu pudesse fazer isso, eu chamaria essa informação? Digo, daí já é outra parte que tem que se fazer. Claro que uma coisa chama digital principalmente, mas na casa tu consegue fazer uma maneira que a pessoa vá achando aquilo tão favorável que manter não é difícil. Adorei falar contigo. Obrigada, também. Sucesso nessa nova construção. Obrigada. Tenho certeza que... Bom, tu vai me ajudar então a fazer academia, já está combinado, contratado. Pode deixar. Dá um abraço do meu tamanho no seu Flávio. Pode deixar. Prazer foi meu, obrigada. Hoje numa conversa de peso com a personal e digital organizer Rosane Fischer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.